Olá pessoal, vamos esperar dar o ok e tá ótimo. Olá pessoal, nós estamos ao vivo diretamente aí do Facebook para você que tem acompanhado as nossas lives, para você que tem visto aí o nosso trabalho, né? Eu sempre falo, esse trabalho aqui não é meu, é do Senhor, né? Então, para você que tem visto de várias formas, ouvido a palavra do Senhor aqui, a gente fica muito feliz, especialmente pela sua presença de estar aqui conosco hoje, tá bom? E, amados, se vocês estão vindo aqui e é a primeira vez que vocês estão vindo, meu nome é Alexandre Muniz e eu estou aqui já há muito tempo, desde que eu me converti, eu tenho levado essas pessoas aqui através das redes sociais, que é uma ferramenta que Deus proporcionou para mim, para pessoas entenderem o plano de salvação, que isso é importantíssimo. Então, se você caiu aqui de paraquedas, você não me conhece quem que eu sou, muito prazer. O meu nome é Alexandre Muniz e eu quero te ajudar na sua caminhada com Deus, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Você já ouviu falar da palavra 100? E é sobre isso que nós vai trazer. Mas antes de começar, só fazer um anúncio rápido aqui. Se você ainda não conhece o meu canal lá no Facebook, se você ainda não compartilhou essa mensagem e você ainda não sabe, eu tenho um canal no YouTube também. Eu não uso fazer muito lives lá, mas eu sempre posto aqui no Facebook as lives, deixo gravado e depois eu reposto lá no canal no YouTube também. Uma forma de estar divulgando para mais pessoas, tá bom? Então, se você ainda não viu ainda esse trabalho lá no YouTube também, você pode estar se inscrevendo lá. É só apertar o sininho de notificação, ativar lá o botão de se inscrever. Eu quero contar com a sua ajuda lá também, para a gente estar juntos, tá bom? E a gente vai falar sobre uma coisa aqui hoje, que é sobre o homem não pode viver sem Deus. E talvez você diz assim, mas Alex, o homem pode viver sem Deus? Não, é impossível. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que Deus fez o homem para a glória dele, ou seja, para que o homem glorificasse o Senhor, adorasse o Senhor. E a gente vai ver que com o passar do tempo, se perder essa comunicação, eu falei isso aqui outro dia, que a comunicação que o homem tinha com Deus, ela foi perdida. Então, a gente não pode viver sem Deus. E a Bíblia traz exemplos de coisas que nós precisamos depender umas das outras. E eu vou explicar isso aqui hoje para você, passo a passo. Mas antes, eu gostaria de tomar um minuto de paz com você para nós estarmos orando juntos, tá bom? Se você ainda não acompanhou nossas lives, eu sempre tenho costume, eu inicio as nossas lives com oração, porque eu creio que Deus pode estar falando conosco através da oração, uma ferramenta que Ele deixou, e então eu quero compartilhar isso aqui com você. Feche seus olhos e vamos orar juntos, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, Senhor, eu te peço por tantas almas que estão aqui, que estão vendo e que hão de assistir depois também esse vídeo, Pai. Alimente segundo cada uma das necessidades delas espiritualmente, para que elas possam estar entendendo qual seja a real necessidade de o Senhor estar sempre com o homem, de o homem buscar a tua presença para glorificar e honrar o teu santo nome. Pai, nos dê força nos momentos difíceis, nos capacita a entendermos, Senhor, provas que nós temos passado, lutas, tribulações. Nós te entregamos, Senhor, estes momentos aqui juntos, para a honra e glória do teu santo nome, no teu Filho amado, Jesus Cristo. Que assim seja, segundo a tua vontade, ó Pai. Nas tuas mãos nós te entregamos a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos. A primeira coisa que a gente precisa entender, tem coisas que não dá para a gente sobreviver sem. Como assim, Alex? Deixa eu explicar para você. Antigamente, por exemplo, a gente conseguia, ainda que com poucos recursos, sobreviver, por exemplo, sem uma água. Será que o ser humano, ia conseguir sobreviver? É claro que não. Então, isso é um exemplo de que o ser humano precisa de algo para sobreviver. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, nas minhas lives, e eu vou falar de novo aqui. O homem foi feito
para ficar na dependência do Senhor. Em maneira nenhuma, em nenhuma hipótese, Deus criou um homem com o intuito de abandonar o homem para lá e deixar o homem de lado. Não, muito pelo contrário. Deus criou um homem com o propósito que ele viva também na dependência do Senhor. Então, por isso que é importante o ser humano viver na dependência do Senhor. Então, a primeira coisa, vamos entender hoje, o tema de hoje que eu trouxe aqui é: o homem não pode viver sem Deus, né? Isso é muito importante. Você pode viver aí sem algumas coisas, por exemplo, sem o celular, sem internet, quem sabe, sem tantas outras coisas, mas o homem não pode viver sem Deus. Porque quando o homem tenta viver uma vida sem depender do Senhor, ele está negando que, olha, eu não preciso do Senhor para me sobreviver. E é muito pelo contrário. Muitas pessoas usam uma ilustração até interessante que fala que um peixe ele não vive fora d'água. E a mesma coisa é o ser humano. O ser humano não foi feito para criar fora de Deus. E o que acontece? Se ele tentar viver fora da presença de Deus, o ser humano vai acabar morrendo. As suas raízes vão se murchar e ele vai morrer. E é o que acontece. Isso é chamado de morte espiritual. É quando o ser humano ele afasta da presença de Deus, mas ele tenta viver uma vida sem o Senhor. Então, essa é a morte espiritual. E eu trouxe alguns exemplos aqui, pelo menos 3 exemplos, para nós estarmos meditando aqui hoje sobre isso. O homem não pode viver sem Deus. E a Bíblia menciona que a fé sem obras, ela é morta. A gente vai ler esse versículo juntos. A fé sem obras, ela é morta. Então vamos ler. Está lá em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 26. Veja bem o que diz lá. Diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que se você tem fé, se você diz que tem fé, mas você não tem obras, é morto. Tem que estar acompanhado. E da mesma coisa, o corpo sem espírito é morto. Então, se você não está na presença de Deus, na presença do Criador, se você não tem aceitado Jesus Cristo na sua vida, o seu corpo sem o espírito ele é morto. Por quê? O que nos dá vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos dá vida para nós vivermos eternamente. Só que aconteceu? O homem foi cortado dessa comunicação. Então, assim como é impossível que a fé, você diz que tem fé, mas não tem obras, é impossível que você diga que tem vida eterna sem ter o Espírito de Deus. Então, resumindo de uma forma clara, a fé sem obras, ela é morta. Então, nós precisamos entender isso. Não adianta nós vivermos falando assim, olha, eu tenho fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11 e versículo 1 vai dar a definição de fé para nós. Vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E vai citar ali um monte de personagens da palavra de Deus que alcançaram pela fé, através da fé ali. Então, a fé sem acompanhamento de obras, ela é morta. Vamos lá para Noé, vamos lembrar do dilúvio, o que aconteceu? Bom, na época do dilúvio, aconteceu o quê? Noé, o Senhor avisou ele, olha, eis que enviarei um dilúvio sobre a terra. E o que ele fez? Ele tinha fé. Por quê? Porque a fé dele, ele não estava vendo aquilo, mas ele fez ali o que o Senhor pediu. Ou seja, a fé dele vem acompanhado de obras. Ele criou ali, conforme o Senhor havia ordenado, ali a arca. A arca de Noé. Então, ele fez a arca através da fé. Então, vamos lá. Primeira coisa, o homem não pode viver sem Deus. E se você diz que tem fé, mas não tem obras, ela não é acompanhada de obras, a sua fé é morta. Entendeu? Então, a fé é algo que você não se vê. É algo que você não se vê. Vou te dar um exemplo. Quando você está no restaurante, por exemplo, e você está comendo alguma coisa, você está usando a sua fé. Por que, Alex? Porque simplesmente
você não sabe como que a comida foi preparada, se os alimentos foram preparados decentemente, com uma higiene boa, mas você come aquilo. E isso é a fé. Você comeu aquele alimento sem saber a procedência que ele foi preparado. Então, a fé é o quê? É você não ver aquilo que foi feito, né? Mas você crer naquilo, independente que você não vê. É por isso que quando a fé é quebrada, o que se quebra no princípio da fé é quando você vê. Porque quando você já está vendo aquilo, já deixa de ser fé. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e de repente você vai pela fé. E vamos supor que tem um buraco, você não sabe daquele buraco. Mas se você souber antes, aí já deixou de ser fé, entendeu? Então a fé é as coisas que você não vê. É como se fosse você estivesse sabendo que aquilo vai acontecer mesmo sem ver. É mais ou menos dessa forma. Então, o homem que diz que tem fé, mas não é acompanhado de obras, a fé desse homem é morta. O que é uma fé morta? Ele pode até ter fé, mas o que vai dizer também da fé dele é as obras. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa que muito interessante, que é sobre as árvores. Amados, eu estava estudando ontem em relação às árvores e eu achei muito interessante dentro da palavra de Deus que o Senhor, ele, quando conquistava aquelas nações ali, aqueles povos, no livro de Deuteronômio, vai dizer isso, que tinha leis, olha que interessante, tinha leis ali para preservar o meio ambiente, pelo que se dá para entender. O Senhor disse ali que as árvores que não dessem frutos, presta atenção, que interessante isso, as árvores que não dessem fruto, elas deveriam ser cortadas. E as árvores que dessem frutos, elas deveriam ser mantidas. Estou falando com as minhas palavras, tá bom? Mas o que dá para a gente entender isso? Quando o Senhor Jesus ele chega no Novo Testamento ali, ele vai dizer assim, olha que interessante, ele diz que, ora, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. E, por incrível que pareça, parece que é uma citação lá do Antigo Testamento, não de uma forma direta, com as mesmas palavras, mas diferente. Então, isso é a mesma coisa aplicável. O homem não vive sem Deus. E uma árvore não se pode viver sem dar frutos. Vamos lembrar de uma figueira, por exemplo, que o Senhor Jesus amaldiçoou ela. Por que o Senhor Jesus amaldiçoou ela? Porque justamente ela não estava dando frutos. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui hoje para isso. Será que você tem dado os frutos ou não? Porque se você já é uma pessoa salva, mas os seus frutos, vamos supor que você é um pé de laranja, e o pé de laranja está produzindo manga, tem um trem errado, entendeu? Então assim, a árvore sem frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Ou seja, a árvore que não produz fruto, ela é o quê? Morta. Então você tem a fé sem obras é mortas, é o primeiro ponto. A árvore sem frutos é morta também é o segundo ponto. E onde que o Senhor Jesus disse isso sobre as árvores? Olha o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 12, os versículos 33 a 34. Inclusive, são os versículos da lição da escola dominical desse domingo. Olha o que ele diz lá. Ele diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto má. Proporcional. Ele está querendo dizer assim, ó, a árvore que é boa tem que dar bons frutos, mas a árvore que é má não tem como ela produzir bons frutos. Aí ele disse assim, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então ele está querendo dizer, olha, você conhece a árvore que é de fruto. E eu vou ilustrar aqui um caso para vocês entenderem. E ele virou e disse, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Outras traduções. Porque a boca fala daquilo que o coração está abundante. Ou seja, a mesma coisa, cheio. Então, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer sim. Ora, é impossível que uma árvore que dê bons frutos dê também junto mau fruto. Entendeu? É isso que ele estava querendo dizer. Então, não tem como uma árvore sem frutos ela ser viva. Ela é uma árvore morta. E
Meus amados colegas, quantas pessoas estão se murchando? São árvores que dizem que têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, mas há alguma coisa errada com os frutos delas. Então eu quero que você preste atenção hoje. O que você tem produzido? Qual é o seu tipo de árvore? Você é um pé de laranja que está produzindo uma manga? Tem algo errado. Por quê? A Bíblia diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, é como se fosse uma árvore. Produzir o quê? O fruto digno de arrependimento. Se você tem um fruto digno de arrependimento, você vai entender isso. Por quê? Porque você não pode produzir um fruto mau, sendo que Deus é bom. Entende? Então, o homem, ele não pode viver sem Deus. Assim como a fé sem obras, ela é morta, assim como a árvore sem frutos, ela também é uma árvore morta. Nós acabamos de ver isso daqui. O homem sem Deus, ele é o quê? Morto espiritualmente. Então, Alex, o que você está querendo dizer? Calma, permita-me explicar. Tem coisas que estão conectadas, juntos. Eu vou te dar um exemplo. Você pega uma árvore e tira ela, arranca ela da terra com suas raízes. Ela vai sobreviver ou ela vai morrer? Eu creio que de certo ela vai morrer, não é mesmo? Então é exatamente isso que eu quero falar para você hoje. A árvore, ela não está no solo. Se ela estiver no solo, no nutriente, onde que ela precisa estar, ela não morre. Mas se você arrancar ela dali, ela morre. Se você não plantar ela de novo na terra e deixar, quem sabe, ela no piso da sua casa, em algum lugar, o que vai acontecer? Ela vai morrer. A mesma coisa para você hoje, o pecador. Você que está sem Cristo, você que não tem Cristo Jesus, você é uma pessoa morta espiritualmente. Porque o que o ser humano precisa é estar conectado com Deus. O ser humano precisa disso, isso é uma necessidade importante, seja para ricos e pobres. Você precisa estar com Deus. Ora, uma árvore não vive fora da terra, ela precisa do nutriente. Um peixe não vive fora d'água, ele precisa da água para viver. Assim como você também, ó pecador, você não vive, não vai viver se você não estiver ligado naquele que te dá o nutriente. E quem que dá o nutriente? Meus amados, quem dá o nutriente para nós vivermos e não morrermos espiritualmente é o Senhor. Por isso que ele disse: portanto, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Olha que interessante, forte esse versículo. Ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque quem está em Cristo Jesus, quem já tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não morre mais. Entende? Porque ele está conectado na fonte. Por isso que o Senhor disse muitas vezes: olha, eu sou o manancial de águas vivas. Olha, aquele que crê em mim, há rios de água viva fluirão. Então o que ele estava querendo dizer? Ele está querendo dizer que você precisa depender, você precisa viver conectado. Ora, o ser humano não nasceu para viver desconectado com Deus. O ser humano nasceu para viver conectado, uma vida estando junto ao lado de Deus. Mas muitas pessoas ignorantes, elas pensam que elas não dependem de Deus para sobreviver. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não dependermos de Deus para viver, a nossa vida nessa terra é vã e ela não vale nada, porque simplesmente nós devemos depender do Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios, olha que interessante esse versículo. Efésios capítulo 2, os versículos 1 a 2. Lá diz assim: Ele vos deu vida. Por que Deus nos deu vida? Porque nós estávamos mortos espiritualmente. Lembra quando eu expliquei que o homem lá no Jardim do Éden, ele caiu espiritualmente e ele está morto agora, ele está morto espiritualmente? Então agora Cristo está o quê? Dando vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. O que é outrora? Outro tempo. Em outra ocasião, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu destaquei essa palavra aqui, vos deu vida, por quê? Porque é exatamente isso.
Porque quando você se converte e entrega a vida para Jesus, você agora tem vida. Não porque você tem vida em si mesmo, não, porque Cristo te dá isso. E quando você converte, você agora tem vida. Então, recapitulando aqui para você entender o contexto geral de uma vez por todas. A fé sem obras é morta. Não tem como você dizer que tem fé se você não tem obras. O que é obras? A fé está acompanhada das obras. Você não faz o bem. Você diz que tem fé, mas não tem. Nega ela com suas próprias mãos. A árvore sem frutos, ela é morta. Por quê? A árvore que não dá fruto, ela é morta. Então, por isso que o Senhor Jesus falou que toda árvore que não produz fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Ele está referindo ali à perdição, cortada e lançada no fogo. E o homem sem Deus também é morto. A única forma de você viver é você vivendo com Cristo. Porque a Bíblia diz, porque dele para ele são todas as coisas. Tentar viver uma vida desconectado de Deus é querer caçar a perdição eterna. E olha, eu tenho certeza que você não quer isso para sua vida. É muito triste a gente ver quantas pessoas ignorantes, elas pensam que, ora, eu não preciso do Senhor para me sobreviver. Se enganam essas pessoas que dizem isso. Pessoas tentando discutir e provar a existência de Deus, algo que elas não têm fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista. Então, qual que é o princípio de você estar conectado com Deus? Você precisa estar vivo, porque em verdade, eu digo para cada um, todos nós, se você já não é mais morto espiritualmente, mas você já se converteu, entregou a sua vida para Jesus, você tem vida, vida eterna. Eu estou falando aqui não de vida terrena, mas vida eterna. E é isso que Jesus quer dar para cada uma das pessoas. Mas muitas pessoas não querem. Elas querem viver uma vida sem estar conectada com Deus. E isso, amados, é impossível que o homem viva sem depender de Deus. Porque se ele não vive dependendo de Deus, como que ele vai querer entrar lá no céu? É muito interessante que tem muitas pessoas que elas não têm um relacionamento aqui com Deus na terra, e quando elas partem, ela vai querer morar no céu. Ora, se você não tem um relacionamento com Deus, se você quer viver uma vida sem depender de Deus aqui na terra, você está querendo entrar no céu? Se você não tem uma expectativa aqui na terra, você precisa ter a dependência de Deus. Não existe o homem conseguir viver sem a presença de Deus. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito, para morrer na cruz. Por quê? Porque nós estávamos afastados e todos nós pecamos. E longe, afastados da glória de Deus. Ninguém pode chegar na presença de Deus. Como que isso é feito agora? Você precisa reconectar, porque o objetivo do Senhor não foi que o homem viva fora da presença dele. A partir do momento que você quer viver uma vida fora da presença de Deus, não espere que quando você partir dessa vida você vá morar com ele, porque isso é uma ilusão. Eu digo, e é verdade, não minto, que muitas pessoas, elas querem viver fora da dependência de Deus. E é como um peixe fora d'água. Já viu o que acontece? O peixe fora d'água, ele morre. Você quer morrer eternamente na condenação do inferno? Vale a pena você viver uma vida de prazeres, de consciências? Vale a pena você viver uma vida na promiscuidade aqui na terra? Vale? Amados, se você quer viver uma vida sem Deus, sem depender de Deus, sem aceitar o que Jesus fez na cruz do Calvário, não espere que você vai entrar no céu. Ora, viva uma vida na dependência de Deus. Aprende a depender do Senhor de verdade, de coração. Se você já é salvo, ora, você está conectado com Deus. Então você não vai morrer mais, porque você está conectado. Você está ligado com Deus. E quem está ligado no Criador não morre, porque Ele é que dá a vida. Olha lá no Jardim do Éden o que Ele fez. Ele soprou o fôlego de vida. Ele é que dá a vida.
Por isso que o Senhor Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Qual que é o sentido? Como assim? Porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus Cristo a gente não faz nada, não consegue. Então, se você é uma pessoa que está vivendo, querendo viver a sua vida sem Deus, meu amado, você não vai conseguir ir muito longe. Uma hora você vai ter que reconhecer. Vai chegar um tempo que você vai acabar os seus recursos, sabe? O ser humano, ele confia muito em recursos, né? Esses dias eu tenho frisado bastante isso aqui, porque o ser humano, ele quer confiar tanto, mas tanto nos recursos, que ele se esquece que o maior recurso que nós temos é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, pare de querer viver uma vida sem Deus, pensar que por si mesmo você vai viver uma vida perfeita aqui na terra. Não, você não consegue viver uma vida boa, agradável sem Deus. É mentira, é uma ilusão que o diabo coloca na cabeça das pessoas, para elas dizerem assim, olha, é incrível como que o ser humano consegue ter tanto argumento para falar assim, olha, pessoas, né, falam assim, eu sou uma pessoa neutra, né? Ora, você quer viver realmente sem Deus? Quem tenta viver sem Deus está dando um tiro no escuro, essa é a palavra. Porque ele não sabe para onde vai, ele é uma pessoa sem esperança. E a pessoa não sabe para onde, olha, eu parti dessa vida, acabou. Para eles são assim, olha, eu parti dessa vida, acabou tudo, não existe mais nada. Se você vive sem Deus e quer viver sem Ele, meu amigo, está errado. Eu quero que hoje você mude seu pensamento. Jesus veio para salvar, ele veio para dar vida. Ele não veio aqui na terra para querer te dar uma vida boa, para falar assim, olha, vive sem mim que vai dar certo. Não, muito pelo contrário, viva dependendo de Deus. Viva hoje. Se você hoje, meu querido, você está na sua casa, em qualquer lugar, hoje é um momento oportuno de você estar vivendo dependendo do resto da sua vida por Deus. Porque quando chegar dias, haverão muitos dias, a Bíblia diz que muitas pessoas elas vão procurar, elas vão querer estar ali procurar a verdade, a palavra de Deus, e já vai ser o quê? Tarde demais. Cuidado, cuidado. Viver uma vida sem querer depender do que Cristo fez lá na cruz do Calvário é você viver uma vida por si próprio. E a Bíblia diz que nós não conseguimos nos salvar pelas nossas próprias roupas, porque as nossas roupas estão impregnadas pela mancha do pecado. É como um cigarro que forma uma mancha no coração. Então a mesma coisa, o ser humano está impregnado pelas suas roupas de pecado e ele já não consegue se salvar por si mesmo. Então, você precisa de depender, de viver conectado com Deus. Quem vai te dar a vida eterna não é você ser religioso, não é você pertencer a um membro, ser membro de uma igreja, não é você pertencer a uma religião, não. Quem te dá a vida eterna é Jesus Cristo, Senhor. E Ele que prometeu, você pode estar religado com Ele, você não pode viver sem Deus. Então, para você ter Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É como eu disse outro dia, aquela resposta, né? Vai com Deus. Muitas pessoas, amadas, dizem isso, mas será que a pessoa está indo com Deus mesmo? Porque para você ter Deus, você precisa ter Jesus Cristo, entendeu? Então essa que é a diferença. Não tente viver uma vida por si mesmo, uma vida que você quer viver sem Deus, não. Quem quer viver sem Deus são pessoas ímpias. Elas não têm o temor do Senhor. Então tome cuidado com isso. Você não pode viver sem Deus. Eu, Alexandre Muniz, não posso viver sem Deus. Eu tenho que depender dele todos os dias da minha vida para viver. Porque no dia que eu for dizer, olha, eu não dependo de Cristo, eu sou a pessoa mais miserável e mentirosa, porque todas as pessoas dependem de Cristo. E talvez muitas pessoas querem dizer tanto argumento. Olha, mas eu não acredito porque eu pertenço a tal meio, eu sou de tal meio. Vamos parar com isso. Aqui eu falo e falo 1000 vezes. Se ainda é necessário, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Porque você não é salvo pelo que você faz. Você não é salvo pela religião que você tem. Você não é salvo por ser evangélico, por ser crente. Não, não é nada disso. Você é salvo pela cruz do Calvário. E se você estiver querendo viver numa dependência de uma religião, você estiver querendo viver numa dependência que você nasceu num lar cristão, isso é um caminho errado. É um caminho que você está querendo ir para a perdição eterna. E eu tenho certeza que o seu desejo não é esse. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém. Mas sabe o que Satanás tem feito na vida das pessoas? Ele tem enganado as pessoas, dizendo, olha, você não vai para o inferno, vive sua vida do jeito que você quer. Ah, é? Mas, amados, a Bíblia diz que todos nós, seja bons, seja ruins, todos nós um dia vamos termos que chegar perante o trono do Senhor e prestar conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida, quer seja bom, quer seja ruim, nós vamos ter que prestar contas. E se você está sem a salvação, se você está sem Cristo hoje no seu coração, está tentando viver sem Deus, não espere muito que você vá longe. Olha, o povo de Israel, eu vou dizer aqui, é um exemplo disso. O povo de Israel, o que aconteceu? Eles começaram a abandonar o Senhor no meio do deserto. E eles estavam passando. E aquela viagem que era para ter durado tão pouco, ela foram se alongando, se alongando, se alongando. Isso tudo por quê? Porque eles quiseram viver uma vida sem depender do Senhor. E quando o Senhor chega lá em Jeremias, ele diz assim, mas o meu povo, a tristeza do Senhor por dentro, mas o meu povo cavaram cisternas rotas que não retêm água. A mim deixaram o manancial de águas vivas. Entende agora? Entende que você viver sem Cristo é uma furada? Eu estou aqui te alertando hoje. Talvez amanhã eu já não esteja aqui, talvez amanhã já é outro dia, o arrebatamento acontece, ou amanhã, não sei, cada um tem uma vida diferente, mas deixa eu te dizer uma coisa, não viva sem Deus. Você quer viver com Deus eternamente? Hoje é o tempo oportuno de você estar aceitando a Cristo, não por emoção, mas de coração. Abra seu coração para Cristo, rasgue seu coração para Cristo e diga, ó Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu entendo agora, ó Pai, que eu não consigo viver sem a sua dependência, porque eu preciso depender do Senhor. Pai, quantas vezes, Senhor, eu falei, eu sou miserável. Hoje você pode ir para o céu, meu amado. É garantia. Isso daqui é a palavra de Deus. E muitas pessoas, se ela não crê, ela não vai deixar de ser a palavra de Deus. Mas se você não crer, se você não se arrepender e querer viver sem Deus, você vai morrer. Lá no deserto, lá o povo de Israel, um povo que o Senhor tirou do deserto, ali acolheu eles com tudo que eles podiam ter. O que aconteceu? Eles começaram a deixar o Senhor de lado. Aí o Senhor vai lá, o salmista vai mencionar, olha, o meu povo não me quis, Israel não me quis. O Senhor vai dizer isso. E quando você passa a negligenciar o Senhor, você está negando Ele. Você está dizendo assim, olha, eu não preciso de viver na dependência de Deus. Mas não existe. A árvore que é arrancada com suas raízes, ela murcha e morre. E se você está sem a raiz, o nutriente que é Cristo, você está morto espiritualmente. Então, hoje é o tempo oportuno. Não espere para amanhã. O diabo coloca na mente das pessoas, olha, vive a sua vida, né? Porque, olha, você é novo, você é jovem, né? Vai aproveitar muito. Cuidado, cuidado. Você talvez pode estar a um passo da morte. Você talvez pode estar a um passo da sua vida se encerrar. E vale a pena você viver a sua vida sem depender de Deus e depois você vai querer desfrutar uma vida lá no céu com Ele. Isso é loucura. Isso é loucura. Você precisa de viver na dependência de Cristo. Sem isso, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Você está no caminho errado. Então eu quero que hoje você entenda isso. Aqui, eu não estou aqui para falar sobre religião, não estou para falar nada disso, mas eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Esta é a palavra do Senhor. E se você quiser viver sem Cristo, você vai viver para alguém que aceita. Sabe um lugar que você pode entrar que não precisa de você ter Cristo? Lá no inferno.
Exatamente, lá no inferno não precisa de você ter Cristo, não precisa de você ter Ele como seu único e suficiente Salvador. Então lá você não precisa disso. Mas para você entrar no céu, você precisa de Cristo. E muitas pessoas são assim, às vezes elas até entregam a vida para Jesus, mas não querem viver uma vida santa. Elas não querem abrir mão. Abre mão do que você tem. Ora, Deus já te deu tanta coisa. O simples fato de você estar respirando aqui, Deus está prolongando sua vida por mais tempo para você estar aí hoje aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quantas pessoas queriam estar no seu lugar, mas não podem. Não podem porque a vida delas encerraram. Não podem porque a vida delas se acabaram. Mas hoje você que está aí, você pode ter uma oportunidade sim de aceitar a Cristo. Ele te chama, hoje te convida. Vem, pecador, vem. Ele está de braços abertos para você. Deixe de lado o egoísmo, a soberba. Pare de querer viver uma vida sem Deus e vá aos pés da cruz e se humilhe e diga: Senhor, eu sou um miserável, hoje eu te aceito na minha vida. Não da boca para fora, mas de humildade e de coração, porque Cristo Jesus, ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. E ele disse que se você abrir sua boca, se você confessar, se você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. E você hoje quer viver, fazer sua vida ter sentido, é só viver na dependência do Senhor. Não existe outra forma, não existe fórmula mágica. O que existe é você ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque no inferno não precisa de você aceitar a Cristo. É um caminho que todos nós já estávamos, ou alguns estão ainda nele. É um caminho que você não precisa de passagem. Você vai sem passagem. Agora, a passagem para ir para o céu é o corpo do Senhor Jesus. É você aceitar aquele sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, por você, pecador, por mim. É você aceitar aquele sacrifício de Jesus Cristo. Olha, eu vou dizer e digo de novo, aqui eu não falo sobre religião. Religião não salva. Ser crente, viver numa igreja junto com pessoas crentes não vai te fazer um salvo. Você viver uma pessoa, sendo uma pessoa boa, isso não te faz salvo. O que traz a salvação é um coração contrito e arrependido. É você entender que você depende do Senhor para você ir morar no céu. Muitas pessoas não estão querendo hoje confessar e aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, e quando elas partem, elas querem morar no céu. Isso é muito loucura. É como o Senhor disse para aquele homem que estava construindo tantos celeiros, e ele disse: olha, eu vou construir mais, eu quero mais. Você quer muito do mundo, mas quer pouco de Deus. Você quer ter muito dessas riquezas aqui na terra, mas não quer abrir mão das suas riquezas para Cristo. Amado, abre mão do que você tem. Não estou dizendo para você jogar tudo para o alto, mas estou dizendo que você viver sem Cristo é uma penalidade fatal. É um erro fatal. Você está correndo risco. E esse risco é iminente. Qualquer hora que você fechar os olhos, você pode acordar numa realidade diferente. Talvez você pense: olha, mas eu estou com Deus. Qual garantia que você tem de você estar com Deus hoje? Apenas aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje você pode ter essa garantia. Deus dá garantia. Ele deixou na sua palavra garantia de vida eterna e salvação. Então, hoje eu quero que você pense nisso. Olha, fé sem obras é morta. Olha, uma árvore sem frutos, ela é morta. E você, sem Deus, você é um morto espiritualmente. Então, trate-se de se levantar dessa cova enquanto você está vivo, porque você está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Você não consegue se revivificar por si mesmo. Você não pode dar vida. O ser humano não dá vida. Quem dá vida é o Senhor. E se você quer ter vida eterna hoje, é aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho certeza que Ele não vai te julgar fora. Ele não vai te lançar fora da sua presença. Deus é amor, mas Ele não aceita o seu pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não se compactua com o pecado. Ele quer fazer algo para você novo. Você quer ter algo novo, novo céu, nova terra. Você quer ter nova esperança. Você quer viver uma vida em que você fala assim: olha,
eu não estou sem Deus, sabe? Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. É hoje. Amados, eu lembro quando eu não era convertido, eu não era salvo ainda. Olha o que aconteceu. Eu era um tipo de pessoa que eu vivia assim. Eu só pensava no amanhã. Eu falava assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não tinha uma esperança, sabe? Era tudo querer fazer pra mim, as coisas só pra mim. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem Deus. E quando a pessoa não tem Deus, ela nem liga. Ela não vai buscar a presença do Senhor. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque em verdade digo, haverão dias que muitas pessoas procurarão a verdade, mas não encontrarão. Haverão dias em que as pessoas procurarão entender o Evangelho e a palavra de Deus, mas não poderão, porque os ouvidos das pessoas estão cheios de bichos podres que estão consumindo elas por dentro. Elas conseguem entender que existe Deus, elas conseguem entender que há um Deus verdadeiro, mas elas não conseguem entender que o próprio Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. Então eu te digo, se você tenta fazer essas coisas sem Deus, você é um miserável pecador, você é um falho, como todas as outras pessoas. O seu pecado pode te levar para o inferno. Para você ir para o inferno, você precisa só de um pecado. E se você não tiver Cristo, se você vive sem Cristo, aí não tem lógica. Porque para você entrar no inferno não tem passagem. A Bíblia diz que nós já nascemos debaixo da condenação do inferno. Não precisa de você ter passaporte para lá. Pense na sua vida. Pare de viver a sua vida no mundo. Olha, você que saiu, afastou da presença do Senhor, dos caminhos, você que entende a verdade, já é salvo. Olha, volte hoje para a presença de Deus. Pare de viver uma vida mundana. Porque essa vida que você tem, essa vida que você está vivendo, ela custou um preço. Ela custou Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. E Cristo hoje quer te salvar. Hoje. Vem, pecador. Vem porque Cristo quer te salvar. Eu digo novamente, não fica pegado mais à religião. Não fica pegado mais. Porque eu nasci crente. Ninguém nasce crente. A Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. É isso que a palavra de Deus diz. Então, você nasce sem estar na presença de Deus. Mas hoje você pode voltar para a presença de Deus. É maravilhoso você estar dentro da presença de Deus. Eu quero encerrar essa live aqui, primeiramente agradecendo você e pedindo novamente que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, tá bom? Se você não se inscreveu, esse vídeo vai estar postado lá depois. E ative o sininho de notificação, enfim, se inscreva lá para estar ajudando a gente nesse trabalho também, tá bom? Eu vou ficar muito feliz com a sua presença lá, de você estar se inscrevendo, tá? E eu quero que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus colegas. E lembre-se, viver uma vida sem Deus é fatal. Você está correndo um risco muito grande. Eu quero agora terminar essa parte com oração. Vamos orar juntos. Quero que você possa estar fechando seus olhos e vamos orar, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, Senhor, eu te entrego hoje nas tuas mãos, Senhor, esta alma aflita, batida, cansada, pessoas, Senhor, que querem entender da tua palavra, mas por um motivo o inimigo tem colocado empecilhos na vida dela. Pessoas, ó Pai, que estão querendo viver sem independência do Senhor, pessoas que estão querendo ser salvas pelas próprias roupas. Ó Pai, coloca hoje dentro do coração dessas pessoas o espírito de gratidão pelo teu filho amado que fora crucificado na cruz do Calvário. Ensina hoje, Senhor, essas pessoas a viver na dependência do Senhor, porque a tua palavra diz que o homem que confia na própria carne, Senhor, ele é maldito. Ó Senhor, que nós não confiemos em nós mesmos, mas que nós depositemos a nossa confiança ao trono da graça, ó Pai. Que nós vivamos na tua dependência. Pai, quantas almas estão indo para a perdição eterna porque confiaram nos seus bens, confiaram no seu próprio corpo, confiaram no seu próprio entendimento. Oh Pai, por esta alma que esteja escutando do outro lado, Pai, que não seja assim, mas que a tua vontade seja prevalecida na vida dela, Pai. Que hoje ela possa estar tomando uma decisão de estar ao teu lado, Senhor, para todo sempre e vivendo na dependência do Senhor. Porque bem sabemos que um dia, Senhor, se nós vivermos aqui para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, nós poderemos desfrutar a vida eterna ao teu lado,
porque o Senhor é fiel e justo para cumprir as suas promessas, e tendo por certo que nenhuma delas irão passar desapercebidas, mas serão cumpridas, ó Pai. Porque o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Meu querido, minha querida, eu fico muito feliz com a sua presença. Obrigado por tudo. Eu quero que você compartilhe essa live depois com seus amigos, com seus colegas, parentes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se, não viva sem Deus. Você pode viver sem água, você pode viver sem luz, você pode viver sem qualquer coisa. Sim, mas você viver sem Cristo é fatal. É você viver sem a salvação. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Eu vejo vocês nas próximas lives. Fui!